Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Integrou Podcast. E hoje estamos de cenário novo. Hoje nós estamos na estrutura do pessoal da Ideas Hub, nossos parceiros do ecossistema de inovação. E eu gostaria de iniciar esse podcast agradecendo por fornecer esse espaço, por fornecer o suporte da equipe. Então, meu muito obrigada. E hoje, nosso podcast é para falar sobre o quadro Entrevistando Startups. E hoje, mais do que especial, nós trouxemos uma das nossas startups pré-incubadas, que é a Maria Moraes, para conhecer um pouco mais sobre a história dela, sobre a história da marca, o que ela está pensando para o futuro da marca no geral e todo o contexto relacionado à área da moda. Então, Maria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, vamos começar. Eu tenho várias perguntinhas aqui, porque existem muitas curiosidades a respeito do teu nicho, a respeito da tua ideia, tá? Então, eu te convido agora a apresentar um pouquinho sobre a sua ideia, sobre você, falar um pouquinho sobre o que você está fazendo atualmente, qual é o momento da tua marca. Bom, meu nome é Maria Eduarda, minha marca se chama Maria Moraes. Eu tenho 19 anos e eu estou cursando design de moda, eu me formo esse ano. E eu criei a marca de roupa tem 11 meses, mais ou menos. Daqui a pouco ela faz um ano e muita coisa aconteceu desde que eu lancei ela. E tem sido um desafio impressionante, mas muito gratificante. Show, show. Pessoal, falando um pouquinho sobre o Integrou, né? O Integrou, ele é um ecossistema de inovação do Grupo Integrado. E eu atuo como agente de inovação desse ecossistema. E lá nós temos algumas startups que estão incubadas. Então, só contextualizando, para que a gente faça aí algumas perguntas a respeito da experiência da Maria com o ecossistema no geral, tá? Maria, a gente tem visto um movimento da moda muito grande no mercado. Modas tradicionais, que são, assim, simplesmente a abertura de uma nova marca no mercado. E tem aquelas marcas que estão indo para um viés mais inovador, né? Como que surgiu a ideia da sua marca? Ela surgiu através de uma dor que eu mesma senti quando eu era criança. Quando eu completei 12 anos, eu comecei a participar de alguns eventos da minha igreja, como reuniões da mocidade, culto para a mocidade. E nós, meninas moças da congregação especificamente, nós temos o costume de sempre querer um vestidinho, uma roupinha nova para poder usar nesses eventos, nesses cultos que tem. E eu sempre buscava peças que eu gostasse, só que nada me agradava aqui na região, até que eu acabava indo para cidades vizinhas para poder procurar o que eu queria. E com isso eu comecei a levar os modelos que eu gostava, os modelos que eu queria para as costureiras, para que elas pudessem produzir o que eu gostava. E com 15 anos eu peguei e estava pensando, né, tipo, o que eu vou fazer quando eu me formar no ensino médio? O que eu vou fazer de faculdade? Qual vai ser minha profissão? E eu comecei a pensar no que eu era boa, que as pessoas gostavam em mim. E desde os 12 anos, eu fazendo as roupas, as pessoas elogiavam bastante. E deu um estralinho assim, eu falei, vou criar minha marca de roupa, vou cursar design de moda. E assim que os meus pais chegaram naquele dia, a gente já sentou na mesa, eu falei para eles que eu queria cursar moda, que eu queria ter minha marca de roupa, minha própria empresa, e desde o primeiro momento eles me apoiaram muito. E foi muito legal, porque foi assim, uma parceria muito grande que meus pais tiveram comigo desde o começo. E até que então eles me colocaram num curso de corte e costura para ver se era realmente aquilo que eu queria, se era essa profissão que eu queria seguir, porque é uma coisa muito decisiva assim, para sua vida, né? E desde o primeiro momento que eu tive contato ali com o mundo da moda, o mundo de linhas e botões, eu me apaixonei. Então, assim, foi algo que eu segui, sempre fazendo as minhas roupas e eu sempre postava muito nas redes sociais. Ai, que incrível. Isso. Eu ia te perguntar, inclusive, se você teve personas que foram o seu pilar no começo, que te apoiaram. Então, realmente foi os seus pais, né? Desde o momento da idealização de ter uma marca de roupa. Foram, meus pais me apoiaram muito, minha família no geral sempre me apoiaram muito. E eu comecei a fazer o curso de corte e costura, minhas professoras, no caso a Rafa e a Anice, se vocês estiverem escutando isso, vocês foram essenciais para a minha jornada. E elas sempre me apoiaram muito, as meninas do curso. Então, eu também sempre postei muito nas redes sociais, o pessoal sempre gostou.
E com isso, eles mesmos começaram a falar, eu quero muito usar Maria Moraes. Então, quem na realidade colocou o nome da minha marca de Maria Moraes não foi nem eu, foi o próprio público, sabe? E, e assim foi indo, foi passando o tempo, me formei no ensino médio, passei no vestibular, entrei para a faculdade e eu houve a necessidade de começar a criar minha própria marca por conta que eu havia marcado meu casamento e eu estava trabalhando em uma empresa, mas por conta do meu horário ser restrito, por conta que eu faço faculdade de Maringá, eu acabei tendo que sair da empresa que eu trabalhava. Mas eu precisava pagar meu casamento, eu tinha lá os boletins para pagar todos os meses, e houve a necessidade. E aí eu criei a marca, eu vi a oportunidade e falei, é agora, esse é o momento. Então, meu pai me ajudou, minha mãe me ajudou, meu noivo me ajudou, e Yas me ajudou bastante no começo, assim, financeiramente. Eu tive um acertinho da empresa que eu trabalhava e a gente juntou tudo e a gente começou a primeira coleção. A minha sogra me ajudou muito no começo também. Questão de costura, me ajudando. Não, Maria, é melhor a gente fazer assim, assim, assado, vai ser melhor. Então, no começo teve uma parceria enorme dos meus familiares, meus amigos. Então, assim, quando eu postei que eu ia lançar a marca, que ia ter a primeira coleção, o pessoal me apoiou muito, postou nas redes sociais, nos stories, marcou a marca e foi um marco. Nossa, a gente percebe o quanto o apoio familiar e do nosso nicho de convivência ali, né? Faz toda a Com diferença, né? certeza. E eles indicam, e eles falam, né? E também dão sugestões de Com certeza, feedback. sim, sim. Que bom. A sua marca não tem 1 ano ainda, mas Não, ela não. já alcançou grandes feitos. Conta pra gente seus desafios dentro desse 1 ano. Quais foram os seus Aham. maiores desafios e assim, o que que você fez realmente para superá-los? Então, por incrível que pareça, os maiores desafios que eu tive foi na questão da produção. Para ser bem sincera, foi a falta de experiência, sim, e também alguns fornecedores que não foram legais, vamos falar assim. Eh, a experiência a gente, claro, vai pegando com o tempo, né? Agora eu estou indo para a terceira coleção e, assim, muitos erros que eu cometi na primeira coleção, na segunda coleção, serviram de aprendizado para mim. E agora na terceira coleção já mudou completamente. Foram desafios, assim, foram erros que hoje, para mim, foram aprendizados e que agora eu já evitei totalmente. Eh, um dos desafios que eu tive foi com a minha antiga modelista. Minha antiga modelista, ela era uma profissional excelente, só que para mim eu tive alguns erros na minha modelagem, até que eu fui conversar com ela em relação a isso e, assim, eu ouvi palavras que me magoaram muito, que eu sentei e chorei. Que eu chorei, chorei, desabei. Assim, uma das frases que mais me marcou e que eu acho que jamais eu vou esquecer foi a frase: "Você é apenas uma criança, você não sabe nem o que você está fazendo". Então, assim, isso me marcou demais, eu fiquei muito mal, mas, naquele mesmo dia eu ia para a igreja, fui para a igreja, Deus falou bastante comigo aquele dia e toquei a minha vida, fui atrás de outro modelista. Hoje eu tenho um modelista homem e eu achei incrível, né? Porque normalmente a gente tem modelista como mulher, mas não, ele é um homem, o Rodrigo, e ele é um profissional excelente. Então, assim, a gente trocou de fornecedor, a gente trocou também de fornecedor já 3 vezes de tecido. Todas as 3 vezes a gente foi ali testando qual era melhor para a marca, o que era melhor. Então, agora, para essa terceira coleção, a gente tem um novo fornecedor de tecido e que, assim, a gente vai continuar com ele, porque foi perfeito, excelente. Nossa, incrível. Você teve desafios da área financeira, você teve desafios com pessoas, serviços que você estava contratando. Eu me recordo de uma vez que nós estávamos conversando e você citou em relação às suas costureiras, Aham. o quanto você se preocupa com a mão de obra, se preocupa com esse nicho e o quanto você gostaria de valorizar cada vez mais as costureiras, essa mão de obra em específico na sua marca, né? É, conta pra gente um pouco mais, assim, do que você identificou em relação a esse público e como você gostaria de valorizar mais essas pessoas. Sim, com certeza. Aliás, uma das minhas costureiras, eu fui levar para ela um lote para ela poder costurar para mim.
E eu cheguei lá, ela estava costurando um moletom que tinha capuz, hiper invisível, tinha bolso. E assim, para quem costura, sabe a dificuldade que é para poder fazer um moletom. Ele era todo forrado, sabe? E eu perguntei para essa costureira quanto que a empresa estava pagando para ela. Ela disse que a empresa pagava para ela 8,20 por peça e ela disse que conseguia entregar coisa de 30 peças de 15 em 15 dias. Então, se a gente fosse somar ali, não dava nem R$ 1.000 para a costureira por mês. E ainda a empresa não disponibilizava linha, fio. Ela tinha que tirar desse salário dela para poder comprar linha e fio, sem contar energia, manutenção das máquinas dela. Então, assim, a gente viu que na indústria da moda, infelizmente, tem sim esse trabalho escravo e as empresas acabam se aproveitando de muitas costureiras que têm necessidade de trabalhar em casa, porque às vezes tem filhos pequenos, às vezes tem algum parente doente que precisa ficar em casa e acaba não valorizando o trabalho delas. E assim, a minha marca, a gente valoriza o trabalho das nossas costureiras, de quem corta pra gente, de quem faz a modelagem. A gente respeita todos os processos delas também. A gente paga um valor justo pelas peças que elas costuram para a gente valoriza o tempo delas, a gente valoriza elas em si, todos os nossos colaboradores, né, que são todos terceirizados, e até que no nosso lançamento na sexta-feira nós vamos ter um momento só do pessoal que está ali por trás da marca, que são as pessoas que fazem com que a coleção realmente aconteça. Por mais que eu desenvolva toda ela, eu faço a parte criativa dela, eu gerencio todas essas partes, quem faz com que realmente ela aconteça, que ela se encaminhe, são essas pessoas. E, às vezes, as pessoas que compram da marca, as pessoas que acompanham a marca, não têm esse conhecimento de quem são essas pessoas. Então, a gente vai mostrar essas pessoas para o pessoal, a gente vai mostrar, vamos colocar elas para o pessoal poder ver quem são elas, quem são as pessoas que realmente produzem. Então, no nosso evento que vamos ter sexta-feira, vamos colocar nossas costureiras lá na frente para que as pessoas possam conhecer elas, possam valorizar elas e saber que são elas que fazem as roupas que elas usam da marca. Ai, é maravilhoso. Esse movimento do mercado em relação à qualidade de trabalho, à valorização dos profissionais, tem sido gratificante de ver. E é muito lindo esse movimento que você está fazendo. Bom, falando ainda um Obrigada. pouco sobre a sua história, a história da sua marca, teve algum momento que algum cliente usou sua peça assim de uma forma inusitada ou falou da sua marca assim de uma forma inusitada que foi muito bacana? Algum feedback nesse contexto assim que você achou assim muito muito legal e que acabou impulsionando a sua marca? Então, tem uma série que até ela esteve bem em alta há um tempo atrás, e nessa série tem os diamantes das temporadas. E algumas das minhas clientes chamavam algumas peças das minhas coleções de diamantes das temporadas, no caso, de diamantes daquela coleção. Que era aquela peça de maior destaque da coleção, aquela peça assim que o pessoal mais gostou, que o pessoal mais comprava. Então, assim, foi uma coisa muito marcante, muito legal. Até que, para essa coleção que está vindo agora, eu até já sei qual que vai ser a peça diamante da temporada. Ah, incrível. Pessoal, falando um pouco sobre o lançamento que vai acontecer no dia 4, já já a gente chega para falar exclusivamente sobre esse dia, o que vai rolar, o que a Maria está preparando para isso. Mas eu gostaria de te perguntar algumas coisas em relação ao Integrou. Aham. Depois da sua entrada no Integrou, assim, como que está sendo o desenvolvimento da sua marca? Como que o Integrou tem te ajudado mesmo nessa trajetória? Principalmente agora nesse terceiro lançamento. Bom, o Integrou, ele tem me auxiliado demais, principalmente com as mentorias. As mentorias têm, assim, realmente abrido muito a minha mente. Tem me auxiliado demais, tem feito eu pensar com todo o conceito da minha marca, para melhorias, e tá sendo incrível. Tá sendo incrível. Todo o apoio que eu estou precisando, vocês estão me dando, você também, Fernanda, tem me ajudado bastante, até com a questão, né, do lançamento, sexta-feira, vocês têm ajudado. As mentorias têm sido extraordinárias. Quando eu tenho alguma dúvida, vocês me ajudam, até em questão da nota fiscal, vocês têm me auxiliado bastante, têm me ajudado muito. Assim, minhas dúvidas vocês têm
tirado elas, tem me explicado diversas coisas, tem mudado minha mente para muita coisa, mas para melhor. Ai, que bom, nós ficamos muito felizes, porque o nosso objetivo como Integrou é realmente auxiliar esses novos empreendedores a construírem os seus negócios de uma forma sustentável, trabalhando todas as estruturas necessárias para a concretização de um negócio eficiente, saudável, que entregue uma boa qualidade no produto e serviço. Bom, Maria, vamos falar um pouquinho sobre o dia 4, o que você acha? Conta pra Bacana. gente um pouco sobre a sua coleção. Eu recebi alguns spoilers, eu tenho que dizer. Mas como que vai ser a sua coleção? Ela tem nome? Tem algum tema específico? O que vai rolar no dia 4? Bom, o nome da minha coleção é Aura e o tema é Jardins Celestiais. A gente trouxe elementos bem no jardim mesmo, tudo muito clássico. Trouxemos cores de tons pastéis, cores neutras. Trouxemos também algumas estampas florais muito lindas, tudo muito elegante e romântico também. Ai, estamos animados. Bom, pessoal, eu acho que eu não poderia deixar de citar algumas coisas, porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que gostaria de abrir o seu próprio negócio. E é muito legal a gente compartilhar a história da Maria, porque a Maria, ela começou com aquilo que ela tinha, né? Assim, batalhando, passo a passo. E muitas vezes, quem tá começando quer começar perfeito, não é Não verdade? começa. Não começa perfeito. Então, quem tá nos assistindo, gostaria de abrir o seu negócio, não se preocupe em abrir algo de primeira que seja perfeito. Sabe? Comece com o que você tem, da forma que você consegue, né? Com os recursos que tem ali em mãos. E você vai Exatamente. trilhando esse caminho passo a passo e desenvolvendo e aperfeiçoando. Então, é um estímulo que a gente sempre lança pro pessoal, porque essa busca pela perfeição logo de imediato Não existe. não existe e frustra. Frustra muitos Exatamente. empreendedores. Comece o que você quer nas condições que você tem, né? É. Porque, na verdade, você vai começar da forma que você realmente pode. Você vai melhorando aos pouquinhos, vai ter muitos erros e acertos no começo. Como eu mesma disse, eu tive experiências no começo que não foram boas, mas eu continuei mesmo assim. A gente melhorou o que a gente pôde, né? E agora as coisas estão super encaminhadas, estão assim, por mais que a terceira coleção muita coisa mudou. Muita coisa mudou, muita coisa a gente conseguiu melhorar. Tanto agora nós vamos ter nosso site, que a gente ainda não tinha condições financeiras, vamos falar, né, a real. Nós não tínhamos condições financeiras para poder criar ele, e agora a gente criou. Nós trouxemos também as etiquetas de metais, essas aqui que eu tinha muita vontade de ter, mas claro que eu esperei o momento certo para poder comprar elas, e assim a gente vai melhorando tudo. É muito bom receber esse feedback. Bom, então nós chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Maria, muito obrigada pela sua participação. Por Obrigada nada. por esse tempo de qualidade, por compartilhar sua história, por compartilhar todos esses insights, porque serve como inspiração para muitas pessoas que estão começando agora, Sim. tá? Obrigada por estar aqui. Obrigada, pessoal da Ideas Hub, que nos forneceu a estrutura de hoje para que a gente faça o quadro Entrevistando Startups. Obrigada a toda a equipe envolvida. E, Maria, onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? No Instagram, meu @é Brand Maria Moraes. Show! E pessoal, não esquecendo, o Integrou, @Integrou Integrado. Nos acompanhe por lá, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até mais. Show! Arrasamos?